Barão da América, direto de Nova York. O Arthur falou em apenas 4 milhões de euros. O Barão não tem euro, mas tem dólar só no bolso direito. Ah, é? Boa tarde, Eduardo Barão. Tudo bem com você, Barão? A gente falava mais cedo, eu e a Gabi, com os ouvintes aqui, que a gente tem incorporado ao nosso vocabulário alguns termos novos, né? IFA, cepa, e me parece que essa cepa, essa variante brasileira, já está nos Estados Unidos, Barão, tudo bem? Fala, Coutinho, boa tarde para você, para a Gabi, para o Arthur também, para essa galera milionária aí da Band News FM. Pois é, rapaz, infelizmente os Estados Unidos nas últimas horas têm o Brasil como destaque, mas não é uma notícia boa, isso porque a primeira variante brasileira do vírus, do coronavírus, foi descoberta aqui no país. É um morador da cidade de Minneapolis, do estado de Minnesota, depois que ele viajou do Brasil para cá, aparentemente a trabalho. Ele acabou apresentando alguns sintomas da doença, o Departamento de Saúde de Minnesota fez ali os testes e identificou que ele está contaminado com a cepa, identificada inicialmente em Manaus. Ele está isolado, ele e a família dele, e a expectativa justamente é que para que eles não passem adiante essa doença. Você sabe, Coutinho, que nas últimas horas, a preocupação com as novas cepas, seja do Brasil, da África do Sul, do Reino Unido, fizeram com que o governo americano tomasse basicamente duas medidas sobre esse assunto, né? A primeira, naquela história que a gente falava ontem, né, de proibir as viagens, isso já estava proibido, não teve nenhuma liberação. E a segunda é determinar ou sugerir que as pessoas utilizem duas máscaras, utilização de duas máscaras ou aquela máscara de cirurgia com a outra de pano por cima, TNT, né? Então, uma máscara só, teoricamente, seria mais vulnerável a essa nova cepa do vírus, essa variante que tem de mais fácil transmissão. De qualquer forma, a boa notícia é que nos últimos dias a gente está vendo uma queda na quantidade de contaminados, de internados aqui no país e também de mortos. Não há uma vacinação ainda em massa por aqui, não teve início a vacinação em massa, mas 6% da população do país já recebeu pelo menos uma das doses da vacina. Barão, e como está a logística de vacinação, de chegada das doses, distribuição delas? Não está boa, Gabi, por enquanto não está boa, mas há uma promessa de que melhore. O presidente Joe Biden anunciou ontem um número que seria fantástico, que 1,5 milhão de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos começariam a receber diariamente essas doses. Ele tinha prometido lá atrás, até de uma forma ousada, vacinar 1 milhão de americanos nos primeiros 100 dias do governo dele. Agora ele acrescentou mais 500 mil por dia. A boa notícia de hoje, para quem mora aqui nos Estados Unidos, é que a Pfizer divulgou que vai entregar 200 milhões de doses compradas pelo país com o prazo antecipado, 2 meses antes do prazo. Isso pode acelerar o processo de vacinação aqui nos Estados Unidos. Os cientistas estão muito confiantes, acreditando inclusive que essa queda já observada no número de casos, também no número de internações, por menor que seja a quantidade de vacinados, tem relação sim com as doses que já foram distribuídas. Por isso eles dizem que quanto mais rápido a população for vacinada, mais cedo a pandemia vai embora e a economia também americana pode voltar a girar. Barão, só para a gente encerrar, a gente não chegou a combinar esse assunto de NBA, né? Mas hoje completa um ano já da morte de Kobe Bryant. Como é que estão as homenagens que você tem acompanhado por aí nos Estados Unidos, Barão? Por enquanto, nas redes sociais e artistas também, né, Coutinho? No meio dessa pandemia é complicado esse tipo de manifestação, mas quando eu vi a data, né, eu lembro perfeitamente daquele domingo, foi momentos antes de transmitir um jogo da NBA na tela da Band, e para todo mundo que gosta de esporte foi algo muito chocante. Como assim, né? O Kobe Bryant morreu, algo que pegou todo mundo de surpresa. Para quem não se lembra, foi um acidente de helicóptero, estava se deslocando com a filha dele também, de 13 anos, que acabou morrendo no acidente, e uma tragédia. Depois a gente viu muitas homenagens que foram feitas, envolvendo jogadores, diretores de times, e claro, a população, os fãs em geral, e principalmente a vitória do Los Angeles Lakers, né, o time do LeBron James conquistando a taça 10 anos depois do último título justamente do Kobe Bryant. Então foi uma
celebração misturada com um grito de nó na garganta pela morte do Kobe. Então, um ano depois dessa tragédia, é claro que aqui as homenagens prosseguem nos Estados Unidos. Hoje teremos rodada da NBA e os jogadores também vão se manifestar, você não tenha dúvida nenhuma, lembrando esse grande jogador da história do esporte mundial. O Barão, eu já falei algumas vezes, né? O Barão é uma pessoa iluminada na vida por vários motivos que são mais do que óbvios, né? E com o esporte, mais ainda. O Barão teve o privilégio de acompanhar. Foram 2 títulos, em loco, né, Barão, já? Do Golden State. Eu vi as últimas 4 finais, mas o título mesmo, levantar a taça, foi um só. Mas que foi uma logística absurda, né? Que foi uma... Não, esse daí foi o mais tranquilo de todos, né? Porque o time tinha o Kevin Durant, tinha o Stephen Curry, então esse é o que estava mais na cara que ia ser. Foi meu aniversário de 40 anos de idade, eu levei minha família inteira para São Francisco para ver o título do Golden State em quadra. Vendi minha casa, vendi meu carro, estava morando de aluguel, também estou morando de aluguel aqui, eu não tenho muito amor a essas coisas materiais, jamais teria $1 milhão no bolso, mas enfim, Coutinho, eu vi 4 finais do Golden State, eu nunca vi o Kobe Bryant em loco jogar em quadra, né? Mas teria sido um privilégio, acompanhei a carreira dele inteira e tudo que ele fez com o Lakers, né, e principalmente o apelido que ele ganhou, né, de Mamba Negra, pelo pensamento dele vencedor. Nos momentos mais complicados era muito, mas muito difícil naquele finalzinho de partida ele perder o jogo, porque ele tinha uma mentalidade completamente vencedora que os grandes líderes, os grandes craques mundiais têm mesmo. Mas eu falei isso, Barão, porque o Augusto Vale entrou aqui, nosso editor, e ele tem uma história também, acho que você sabe, né? Ele esteve no primeiro jogo no Staples Center, o jogo das homenagens de Kobe Bryant e tal, e ele quase não vai nesse jogo, porque ele falou pra mim, não, Coutinho, tá caro o ingresso. E eu falava, Augusto, quanto você vai pagar pra ir até lá? Isso é único. E assim... óbvio que nada tinha acontecido. Não, a gente não sabia que ia ser esse jogo histórico, claro, né? Era só um jogo, um jogaço, uma chance de ver LeBron, de ver Anthony Davis e tal, ele falou, não, eu vou assistir o Small de Los Angeles, o Clippers, e eu falei, não, que Small, vai assistir o Lakers, mas o outro ingresso é mais barato. Enfim, no final, ele foi, e o Augusto tá aqui, deixa eu dispensar, o Barão tem mais coisa pra fazer, só pro Augusto contar a história aqui, então obrigado, Barão, a gente volta a conversar nesse mesmo horário amanhã, e porque o Augusto tá aqui, valeu, Barão. Valeu, Coutinho. Valeu, Gabi. Parabéns, Augusto, por ter ouvido o Coutinho, viu? Quem ouve o Coutinho vai longe na vida. Um abraço.